A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 2 da classe juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é o seguinte: O fundamento da igreja. O nosso texto bíblico encontra-se em Atos, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Perdoe. Então, para entendermos o contexto, temos que voltar em Atos capítulo 3, onde diz que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Na porta do templo havia um aleijado de nascença que lhes pediu uma esmola. Então Pedro diz ao aleijado: Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Levanta e anda. Pedro lhe segurou pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E saltando ele se pôs de pé, e andou pelo templo, louvando a Deus. O povo ficou maravilhado e correu até Pedro e João. Quando Pedro viu isto, lhes disse que não foi pela virtude ou santidade deles, de Pedro e de João, que o aleijado foi curado, mas sim pelo nome de Jesus. No capítulo 4 de Atos, vemos que os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, os saduceus era uma elite religiosa de sacerdotes, eles controlavam o que acontecia no templo e tinham uma grande influência política. Eles lançaram Pedro e João na prisão e no dia seguinte os interrogaram. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz que era para ficar conhecido por todo o povo de Israel que o aleijado foi curado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Aquele, a quem o povo de Israel crucificou e que Deus o ressuscitou dos mortos. Aí entra Atos capítulo 4, versículo 11, que é o nosso texto bíblico. Pedro diz que Jesus é a pedra que foi rejeitada por eles, os edificadores, mas que se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, que em nenhum outro há salvação, que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, somente pelo nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Mateus e também no livro de Atos dos Apóstolos. Então, primeiramente, em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o 18, a nossa primeira leitura, que fala sobre a confissão de Pedro. Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, Jesus estava perguntando aos discípulos: O que o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias ou um dos profetas. Jesus pergunta a eles: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz a Pedro: Bem-aventurado és tu, muito feliz és tu, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus esclarece que a revelação não foi fruto da percepção humana equivocada, mas pela ação de Deus, mediante o Espírito Santo no coração de Pedro. Nosso outro texto bíblico, aqui na leitura bíblica, encontra-se em Atos capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. Nessa passagem, Atos capítulo 2 fala sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, Pentecoste é uma palavra derivada do grego que significa quinquagésimo. Era uma grande festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Também era chamada de festa das colheitas, onde as primícias da colheita de grãos eram oferecidas a Deus. Da mesma forma,
o dia de Pentecostes simboliza para a igreja o início da colheita de almas para o reino de Deus neste mundo. No dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, receberam uma capacitação espiritual e passaram a anunciar o Evangelho com ousadia. Na primeira pregação de Pedro, vemos em Atos capítulo 2, versículo 41, que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e que naquele dia agregaram-se 3.000 almas. Então aí nós vemos o agir do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro objetivo da nossa lição é apresentar Cristo como o fundamento da igreja. Então, após a confissão de Pedro de que Jesus é o Filho de Deus, que nós vemos em Mateus capítulo 16, versículo 16, Cristo afirma que a igreja seria edificada sobre Ele mesmo, a rocha eterna. Mateus capítulo 16, versículo 18. Então Jesus Cristo é a rocha na qual a sua igreja está fundamentada. Em Atos capítulo 4, versículo 11 diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedra angular ou pedra de esquina era o nome dado à pedra fundamental nas antigas construções. Era a primeira pedra a ser assentada na esquina de uma construção, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular ou pedra de esquina eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. No Salmo 118, versículo 22, encontramos que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Nesse versículo, construtores refere-se à nação judaica, os quais rejeitaram o mais importante elemento da construção do templo espiritual, Jesus Cristo, o Messias. Após Pedro afirmar que a Jesus Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, encontramos em Mateus capítulo 16, versículo 18, que Jesus revela a Pedro o seguinte: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, alguns de forma proposital, a forma proposital eu falo assim, aqueles que usam partes isoladas dos textos bíblicos em benefício próprio. Outros, por falta de conhecimento, utilizam esse texto para afirmar que a igreja foi edificada sobre Pedro. Então, afirmar isto é uma heresia, pois não é o que a Bíblia diz. Nessa passagem, Jesus usa um jogo de palavras da seguinte forma: Tu és Pedro, Petros no grego, que significa uma pequena pedra. E sobre esta pedra, Petra no grego, que significa rocha, uma grande pedra de fundação, isto é, Ele mesmo, Jesus Cristo. Então, edificarei a minha igreja. Então, em Atos, capítulo 4, versículo 11, Pedro afirma que Ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia não é de particular interpretação. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, encontramos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então vemos na história da igreja que ela sempre sofreu ataques tanto de dentro quanto de fora. Se a igreja fosse edificada sobre uma pequena rocha, Pedro, já teria deixado de existir há muito tempo. Graças a Deus, a igreja foi edificada sobre a Petra, a rocha inabalável, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso segundo objetivo, o segundo objetivo da nossa lição, é discutir a ação do Espírito Santo sobre a igreja e o seu papel na fundação dela.
Então a igreja nasceu no primeiro século, no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º, porque acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, 120 discípulos estavam reunidos em oração, aguardando uma manifestação espiritual. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, encontramos o que Jesus disse aos seus discípulos após a sua ressurreição, antes de voltar ao céu. Disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Então, e em João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus disse que rogaria ao Pai e ele nos daria o Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito de verdade, o Espírito Santo, desceu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder do alto. Aí nasceu a igreja, o corpo espiritual de Cristo na terra. Como falamos no início da lição, a festa de Pentecostes servia para agradecer a Deus pela colheita. Em Atos, no capítulo 2, versículos 5 ao 41, vemos que após serem cheios do Espírito Santo, na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Então houve uma grande colheita de almas para o reino de Deus. O Espírito Santo nos capacita para realizar a obra de Deus. Após serem cheios do Espírito Santo, os discípulos passaram a pregar e a evangelizar vigorosa e eficazmente, alcançando Israel e as nações gentias, sem impedimento algum, conforme registrado em Atos capítulo 28, versículo 31. Então, Deus planejou a vinda de Jesus Cristo à Terra para morrer por nossos pecados e instituir a igreja no mundo. O Espírito Santo exerceu um papel fundamental na fundação da igreja e exerce até hoje na sua permanência. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes sinaliza a nova aliança de Deus com o seu povo, com o propósito de resgatar a humanidade do pecado e da morte. Através de seu filho, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o sinal de Deus de que ele estava criando um novo povo em Cristo, que incluía não apenas judeus, mas igualmente os gentios. Gentios significa os não-judeus. Então nós precisamos do Espírito Santo atuando poderosamente em nosso meio. Caso contrário, corremos o risco de compactuarmos com o mundo. O Espírito Santo é um ser pessoal que busca relacionar-se com o homem. No desenvolvimento desse relacionamento, o Espírito Santo protagoniza o papel de condutor da igreja. Sob sua direção, a igreja caminha na estrada da graça de Deus, buscando ser a principal testemunha de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o Espírito Santo é o agente da salvação, o Espírito Santo é o agente da santificação, o Espírito Santo reveste os crentes para o serviço do Senhor, o Espírito Santo implanta os crentes no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, ele convence, faz nascer de novo e habita no crente. Ele influencia, purifica e liberta. Ele capacita para o testemunho, ele edifica, inspira para adoração e envia. Por fim, aqui o nosso terceiro objetivo, nossa lição, é refletir sobre a fundação da igreja e a promessa da volta do Senhor. Então, Jesus prometeu que nos prepararia lugar junto a Ele e ao Pai, conforme João capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3, e que voltaria para buscar a igreja. Ele ensinou acerca dos sinais que evidenciariam a sua volta. Em Mateus capítulo 24, encontramos Jesus dizendo aos seus discípulos sobre os sinais da sua vinda, que muitos viriam em seu nome dizendo ser Cristo,
que ouviríamos falar em guerras, que se levantaria nação contra nação, haveria fome e terremotos em vários lugares, e que tudo isso refere-se ao início das dores. Surgiriam falsos profetas que enganariam a muitos, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, os cristãos da igreja do primeiro século aguardavam com entusiasmo e fervor a volta do Salvador, conforme Mateus capítulo 24, versículo 1 até o versículo 8. Então, a esperança da volta de Jesus se constitui a base da fé cristã, pois se Cristo não voltasse para buscar a sua igreja, a esperança nele se resumiria apenas a esta vida terrena. E como disse o apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, há infinitamente mais. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, encontramos que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no último capítulo, João registra 3 vezes a maravilhosa promessa de Cristo: eis que cedo venho. Apocalipse capítulo 22, versículos 7, 12 e 20. No versículo 20, João escreve: ora vem, Senhor Jesus. Então, este é o desejo de todo cristão. Em Romanos, capítulo 8, versículo 25, diz que sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e que nós, que temos os frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Então esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Então, cabe aqui citar também, quando eu era criança, eu ouvia uma rádio evangélica e o pastor Alejandro Bulhon sempre dizia o seguinte: Jesus vai voltar. Creia você ou não, Jesus vai voltar. Independente de religião, Jesus vai voltar. Então Deus planejou a salvação para toda a humanidade, enviou o seu único Filho Jesus Cristo para executar o plano da salvação e deixou o Espírito Santo para nos ajudar a cumprir o propósito que Deus tem para nós, pois com nossas forças não seríamos capazes de cumprir. Jesus voltará para todos, como vimos em lições anteriores sobre a parábola do joio e do trigo, que dizia assim: deixar crescer todos juntos até o dia da colheita. Naquele dia será separado o joio do trigo, o joio para queimar e o trigo ajuntai no meu celeiro. Então eu deixo para vocês aqui, meditem no hino 300 da nossa harpa cristã. O título do hino é Nossa Esperança. Então este hino diz assim: Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa a nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Amém? Então essa é a esperança de todo crente, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.